noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa da Luz de Jesus, essa casa de luz e de amor. E antes de começarmos, eu só quero dar um recadinho para quem ainda não sabe. Em todo o segundo sábado do mês, nós temos um trabalho voluntário aqui na Casa Espírita, onde a gente auxilia famílias que são cadastradas aqui do município e também as que vêm de fora para procurar ajuda. Então a gente aceita doações de roupas, alimentos, calçados e também dinheiro. Lá perto da água a gente tem uma caixinha, se alguém se sentir à vontade, por favor. Eu vou começar a leitura de hoje com o livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 48. Cooperemos fielmente, pois somos cooperados de Deus. Paulo, 1 Coríntios 3:9. Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes dos serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disprate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie do concurso sadio da obra cristã. Como os devedores e os ignorantes não necessitam trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas, e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde as trevas dominam. Conduzamos harmonia às zonas de discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção do caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do caráter expiatório. Aos que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimos de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus, no desempenho da nossa tarefa humilde. Depois desta leitura, que nos lembra que cooperar e amar é o melhor caminho, eu convido a todos que fechem os olhos, se conectem com a energia da casa, essa energia de amor e luz que vem do nosso Mestre Jesus. E vamos agradecer por mais um dia, por mais uma quinta-feira, estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para aprender um pouquinho mais do Teu Evangelho. Agradecendo a oportunidade da reencarnação, ela que nos faz evoluir através do amor. Agradecendo também a chuva, aquela que nos acalma, nos acolhe, nos refresca e nos ajuda em tudo. Obrigada, Jesus, por todos os momentos. Intua o palestrante dessa noite, para que as Tuas palavras saiam através da boca dele e toquem nossos ouvidos e nosso coração. Obrigado, Jesus, que assim seja. Convido então Ivonei para a palestra de hoje. Boa noite a todos, que a paz de Jesus e o amor de Maria nos acompanhem nessa noite. Falar de alto amor, falar de amor na sua melhor forma. Uma tarefa um tanto difícil, eu diria às vezes, falar de alto amor, porque nós muitas vezes, desde muito pequenos, ou pelo menos culturalmente assim falando, somos levados a acreditar que não merecemos o alto amor, que o alto amor seria egoísmo,
que o auto-amor seria algo que não deveríamos cultivar. Mas eu trago então essa ideia aqui nessa noite, de várias referências, sendo ela do Evangelho e de tantas outras, que nos trarão essa visão diferente, nos farão ver que auto-amar-se não precisa haver culpa. É algo bom, é algo positivo e que nos faz ser seres melhores para conosco e para o nosso próximo. Então, para esse estudo da noite, as referências utilizadas foram o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Alto Amor, o livro Amor, Imbatível Amor e o livro O Ser Consciente. E dessas referências, nós vamos ver que precisamos definir a ideia, então, do amor, para então entender o alto amor. E nesse conceito, nós veremos que o amor é a essência divina, a força que move o universo e o sentimento que resume a lei de Jesus. É uma centelha divina em cada ser, que se desenvolve com o progresso espiritual, manifestando-se em atos de caridade, respeito, compaixão e empatia, e culmina no amor ao próximo como a si mesmo. Então é uma centelha que vai tomando corpo e que vai tomando tamanho conforme a nossa evolução e conforme os passos que aqui na Terra, nós enquanto encarnados, vamos tomando e afinizando cada vez mais a nossa trajetória evolutiva. Vejamos, nós fomos criados simples, ignorantes, todos nós. E nessa simplicidade, nesse processo todo de aprendizado, desde lá do mineral, do vegetal, do animal, aí começando então a despertar a centelha do amor em nós, passando para o hominal, tendo a ideia real dessa condição de amor, mais latente e mais palpável. No Evangelho segundo o Espiritismo, num trecho que é todo voltado à lei do amor, Lázaro nos dirá: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si. Então, num trecho extraído de uma publicação do jornal Evangelho e Ação, nós iremos ver que o irmão Glacos, segundo Wellerson Santos, nos dirá que o amor é simples. Madre Teresa de Calcutá já dizia que na vida podemos não realizar grandes coisas, bastam pequenas, mas com muito amor. E essa é a nossa realidade. Se nós plantarmos pequenas atitudes de amor, pequenas sementes, elas de algum modo frutificarão e florescerão e assim contagiarão todo mundo, todo um planeta, toda uma realidade. Ok, então o que é o auto-amor? Nós veremos que esse auto-amor ele já vem sendo especificado, esclarecido e colocado à tona pelo nosso Mestre Jesus há mais de 2000 anos. No Evangelho iremos encontrar partes onde o próprio Cristo
no ensinamento ali anotado por Mateus, no capítulo 22, versículo 35 a 40, temos: é um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual o grande mandamento da lei? E em seguida, então, Jesus irá responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então vejam que o próprio Cristo já tem nos deixado essa ideia do amor, do alto amor, e é isso que nós vamos aprofundar um pouco mais agora. No livro Amor, Imbatível Amor, no capítulo Vitória do Amor, Amor de Plenitude, Joana de Ângeles irá nos colocar que a síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo em uma trilogia harmônica. Então, como podemos ver ali, temos nesse triângulo, nessa pirâmide, Deus em sua plenitude, o amor ao próximo, que é o que ele também nos pede. E aí temos então o alto amor, que é muito importante. E dentro dessa trilogia, é necessário que então nós consigamos entendê-la e colocá-la em prática. O que muitas vezes não é nada fácil. Porém, logo em seguida, nós conseguiremos, acho que, entender mais com o passar aqui do material. Considerações, então, sobre amar-se. O ato de amar-se é um ato de curar-se. Primeiro de tudo, quem se ama, se cura. Se cura das dificuldades, se cura das mazelas, se cura de tantas outras coisas, inclusive do egoísmo, que muitas vezes é latente em alguns de nós. Então, o auto-amar-se, ele é a ferramenta inicial para que nós consigamos entender, então, aquela trilogia. Então, no livro O Ser Consciente, no capítulo 24, Joana de Ângeles irá nos instruir. Como a si mesmo é um imperativo que não deve ser confundido com o egoísmo ou o egocentrismo, mas com respeito e direito à vida, à felicidade e o indivíduo tem e merece. Trata-se de um amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais, intelectuais para consigo mesmo. Então, como ela nos bem esclarece, amar-se, não existe egoísmo ali, pois o indivíduo é feliz naquilo. Ele começa a se entender como um ser pertencente a esse plano e que ele também, de alguma forma, ele merece esse alto amor, porque esse amor, então, é preservador dessa paz interior, desses hábitos que nós, então, temos que ter com nossa existência. Das obras complementares, então, trago aqui de Jung, Psicologia e Religião, um pequeno trecho. Jung nos dirá que eu faça o mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome de Cristo. Tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é o próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro, porventura,
que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside em mim. Sou eu mesmo e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é preciso amar? Então a coisa muda de figura. E muda de figura mesmo, pois o mais difícil de amar, o próprio eu, às vezes até, de certo modo, é fácil amar o outro. Mas amar o eu com muitas falhas, com muitas culpas, com muitas contradições, com muitas sombras internas ainda que nos são presentes, não é fácil. Não é fácil porque as sombras normalmente nos agridem, nos ferem, nos machucam. Mas aí está. Percebam que nesse caso a caridade do amor, ela deixa de ser apenas uma ação externa. Ela passa a exigir algo mais profundo de nós. Algo lá dentro, algo que precisamos nos mover. É a capacidade de olhar para si com um olhar de honestidade, com um olhar de humildade, com um olhar de misericórdia para conosco mesmo. Ao dizer que eu mesmo sou inimigo, eu preciso então amar. Nessa ideia, Jung ele traz essa implicação que precisamos realmente nos perdoar, nos entender. Se erramos, são processos da nossa existência, não somos perfeitos. A nossa vida é cheia de percalços. Se estamos ainda nesse mundo de provas e expiações, é porque a escola terrena nos permite que sejamos esses alunos que estão aí querendo trabalhar para evoluir, querendo retirar essas dificuldades, essas mazelas, esses erros, trabalhando em nós para essa purificação, para essa elevação. E bendito aquele que consegue colocar em prática isso. Por mais duro que seja, muitas das vezes, por mais difícil que seja em dados momentos, é assumir o erro quando ele está aqui dentro. E saber que realmente nós erramos, ok? Mas o que eu posso fazer para não continuar naquele erro? Para eu mudar, para eu crescer, para eu evoluir? O que eu posso fazer? É cultivar, como nos coloca também Jung, essa ideia benéfica desse auto-amor, dessa autocompaixão, desse auto-perdão, de olhar para dentro. Isso é muito importante, porque somos, de certo modo, ainda criaturas muito frágeis. E nessa nossa fragilidade é preciso encontrar forças para que consigamos guiar esses nossos passos, nesse exercício interno, nesse exercício da mudança. Porque, ao contrário, muitas vezes nós podemos nos autossabotar. Pois como eu vou amar o outro se eu não me amo? Se eu não tenho em mim o amor? Como eu posso dar algo para alguém se eu não tenho? Se ele não está aqui dentro do meu coração? Só conseguimos repassar aquilo que nós possuímos. Se alguém repassa alguma coisa ruim, é porque muitas vezes ela possui ainda, infelizmente, lá dentro. Agora, quando a pessoa começa a repassar coisas boas, é porque ela conseguiu cultivar nela essas coisas boas. E uma delas é o amor. E quando nós nos autossabotamos, às vezes a gente coloca na vida muita dificuldade.
ao mesmo tempo, assim, nós somos egoístas daí conosco mesmo. Em coisas simples. Um exemplo da vida, assim, nós guardamos às vezes aquela melhor louça em casa, aquele melhor talher em casa, aquela toalha bonita, ou algo material, para a visita. A visita que talvez virá na nossa casa, quem sabe uma vez no ano, 2, 3. Mas e para nós? Por que a gente deixa lá guardado? Eu me lembro dos meus avós, e isso culturalmente, né? Tinham lá uma espécie de uma cristaleira, onde eram guardados todos as louças. E aí ficava lá aquelas louças que muitas das vezes eu lembro que tem peças que minha avó, minha mãe nunca usou. Peças do casamento, peças, enfim, nunca foram usadas, porque esperavam sempre uma visita, alguém especial ou algo assim. Mas por que deixar lá? Se a pessoa especial está você pode usá-la. Ou a pessoa especial está onde? Do teu lado. Teu marido, tua esposa, teus filhos. Então por que eu tenho que deixar só para momentos especiais? Por que eu não posso criar momentos especiais na minha vida? Isso também não deixa de ser um ato de auto-amor, auto-cuidado. Eu querer o melhor também para mim. Não é egoísmo. É querer que eu possa vivenciar tudo aquilo. E aí, nesse contexto todo, nós veremos que isso tudo também vai fazer bem. Porque eu estou fazendo bem para mim, mas ao mesmo tempo estou fazendo bem para o outro. Se eu estou fazendo isso, como o exemplo que eu citei, hipotético, aqui na casa, eu estou fazendo bem para minha esposa que está ali, eu estou fazendo bem para o meu filho, eu estou fazendo bem para o próximo também. Porque aí eu estou bem, eu utilizo daqueles bens materiais também ali, e eu faço feliz aqueles que estão no meu meio. Porque senão na minha vida, eu não aproveito, né? Eu não dou valor àquelas situações também. Isso de forma material, mas sentimental, emocional, também ali cabem. Me lembro de uma pequena história vivenciada há poucos dias, há pouco tempo atrás. Eu estive conversando com uma pessoa no ato desconhecida e ela me relatou uma história. E essa história me tocou profundamente. E depois, quando eu resolvi montar esse conteúdo, eu pensei que ela poderia ser muito bem aproveitada aqui. Na conversa com esse desconhecido, ele me relatara no dia que a vida dele estava passando por mudanças, e mudanças muito boas, segundo ele. Ele era uma pessoa muito, no passado, de obesa extrema, né? E ele tinha feito um processo natural para controle alimentar, e assim estava mudando sua vida. Começou a caminhar, começou a correr, começou a mudar algo dentro de si. E aí, nessa mudança toda, ele se deparou com os familiares perguntando: mas por que você está fazendo isso? Daí ele disse assim, comentando comigo, que ele não se sentia bem mais daquela forma. Que ele queria melhorar, pois aquele jeito que ele estava não estava bem, não estava bom. E naquela melhora dele, naquela mudança, ele perdeu peso, ele começou a fazer academia, ele começou a correr, ele começou a mudar a mentalidade dele, me contando inclusive que retomou a ideia de leituras de livros que do passado ele não fazia mais. E assim a vida foi mudando. E a esposa então questionou mais: fulano, por que você está fazendo isso? Daí ele, conversando com ela, ele disse assim, que olhou para ela e disse: olha, eu estou fazendo primeiro por mim, porque eu quero me sentir melhor. E em segundo por você, porque você não merece me ver dessa forma.
Pensa quando nós casamos. Eu era magrinho, eu tinha um corpo bonito, eu tinha um corpo, né? Você também. Eu me cuidava. Com o tempo, passar do casamento, eu comecei a me desleixar, me deixar, e a vida foi. Tivemos uns filhos. E hoje eu vejo que você não merece me ver dessa forma. Eu quero que você me veja diferente. Quero que você me veja bem também e que você se sinta bem. Com isso, sirva de exemplo para você. E essa história me tocou. Com essa ideia realmente também ali do alto amor. Pois o alto amor também é o autocuidado. É o auto querer-se bem. É o auto estar em confiança consigo mesmo. E eu vejo que essa história é muito instigante, né? Nos leva a pensar, a refletir o que nós queremos. Confesso a vocês que eu também passei por momentos de dificuldades no ano de 2025, a perda de um familiar, meu pai. E nessa perda eu refleti muito. E eu tinha dois caminhos aí. Ou eu afundava da mesma forma, ou eu olhava o mundo diferente e tentava sair daquilo e seguir meu caminho. E assim eu fiz essa segunda opção, seguir minha estrada. Apesar de conhecer a doutrina espírita, confesso a vocês que não é nada fácil. Quando nós temos aquela perda de um familiar, ela nos pesa, principalmente quando é muito próximo, né? Mas nessa reflexão toda que fiz, eu olhei que era preciso seguir em frente, que era necessário seguir em frente. E nessa mudança de seguir em frente, eu comecei a ver que a ferramenta que eu precisava em mim para eu conseguir dar a volta e seguir em frente era o alto amor. Era me olhar diferente, era me olhar para dentro e me entender como um ser com minhas falhas, minhas culpas, minhas dúvidas, com as minhas emoções, me aceitar e me auto-amar. E é assim que nós precisamos, todos nós, fazermos para que a nossa alma, então, se torne mais leve, nossa alma se torne mais feliz. O próprio Chico Xavier, me lembro, certa feita, uma pequena história, alguém o questionou o fato dele utilizar peruca, né? Quando ele estava já com boa idade. Alguém questionou, mas Chico, tu que não tem vaidade e que prega que talvez não devemos ter tanta vaidade assim, por que tu usas peruca? E assim o Chico responde para a pessoa, eu uso peruca, não é por mim, eu já me acostumei, está tudo bem. É porque os outros não merecem me ver assim. Então, às vezes é isso. É um alto amor e ao mesmo tempo é conseguir fazer o melhor para o outro também. Do livro Amor, Imbatível Amor, capítulo Vitória do Amor, Joana nos dirá: ante a impossibilidade do homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade em conceber o absoluto, realiza o mister invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência. Jesus já disse: se vós não amais a quem vedes, como amareis meu Pai que nunca o vistes? Então ainda nos é difícil, muitas das vezes, conceber a ideia desse Deus, desse ser superior, ou dessa energia criadora, ou como quer queiram chamá-lo.
Então, pela nossa dificuldade de conceber essa ideia maior, sabendo que ela existe, nos torna mais fácil inverter aquele triângulo lá do início e trabalharmos em nós o auto-amor, partindo desse princípio do auto-amar-se, para então conseguir fazer o quê? Amar o próximo, passando o que realmente então eu terei dentro do meu coração, que é o amor, e aí então conseguir conceber a ideia de amar a Deus. E nessa tríade o exercício se torna mais fácil, mais prático de desenvolvê-lo na nossa vida. Também no livro Amor Imbatível Amor, Joana complementa: esforça-se para adquirir valores iluminativos a cada momento, crescendo na direção do amor ao próximo, decorrência natural do auto-amor, já que o outro é a extensão dele mesmo, para finalmente amar a Deus, em uma transcendência incomparável, na qual o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos. Então como já coloquei, esta ideia inverte-se e aí começa-se então a trabalhar esse amor para no fim conseguir atingir a Deus. Jesus, quando diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, não propõe que amemos nós mesmos, só depois amar a Deus. Isso parece que nos separa, então, se formos ver de Deus, se enxergarmos desta forma. Na verdade, Jesus diz como devemos realizar esse exercício de maneira integral, que é em si amar a Deus, mas depois ele relata qual é o ingrediente principal disso, que é o primeiro, é o ato-amor, e depois o amor ao próximo, e nessa sequência a Deus. Joana de Ângeles, nesse livro, foca então no primeiro ingrediente, que é a causa e não então o resultado. Consequência que será o amor completo, então, a Deus. A importância do autoconhecimento em relação ao amor. Alberto Almeida, um grande palestrante espírita, ele também com formação na área da psicologia, psiquiatria também, né? Atendimento nesse sentido, nos dirá: somente quando a pessoa for capaz de se ver como realmente é ou está, logrará experimentar a base verdadeira para a construção de uma boa autoestima. Deste modo, só se consegue ter autêntico bem-querer quando se opera a viagem do autoconhecimento. E isso, Alberto Almeida nos coloca, né, na atualidade. Mas esse ensinamento é muito antigo, muito antigo. Sócrates, no ano de 459 a.C., já nos colocava: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e a Deus. Então, sem o autoconhecimento, não há essa reflexão sobre o nosso mundo íntimo. Não há essa ideia de como está o nosso interior. E sem essa reflexão, não há como nós auto-amar-se. Autoconhecimento é aquele trabalho desafiador, difícil. É um trabalho que nos faz aprofundar em nós mesmos. E às vezes esse aprofundamento nos trará algumas dores, algumas dificuldades, pois que precisamos superar, modificar, trabalhar. E se eu desse para vocês um papel, uma caneta, vejam como, será que seria fácil você descrever o outro?
Quem sabe aquele conhecido que está do teu lado ou uma outra pessoa que não esteja aqui nesse momento. Talvez seria fácil. Eu conheço a pessoa, ela tem essas qualidades, ela tem esses defeitos. Mas e se eu fizesse a mesma coisa, eu pegasse esse papel e essa caneta e eu desse para vocês e pedisse para descrever-se a si mesmo? É fácil? Normalmente não é. Exceções raras, talvez, de algumas pessoas que teriam essa facilidade. Então, esse autoconhecer-se, que também nos bem fala Santo Agostinho, é trabalhar para o nosso íntimo, entender a si mesmo, estudar a si mesmo, como nos diz ali a imagem, e a arte difícil, mas é a arte necessária, é a arte precisa, é a boa arte que precisamos cultivar no nosso dia a dia. E quando é que o Espírito toma a decisão para exercitar o auto-amor? Veja que isso também vem lá do nosso espírito, né? Vem do nosso ser. Num trecho tirado, então, do projeto Espiritualizar, do seminário Diretrizes Seguras para Desenvolver o Auto-Amor, nos dirão que o auto-amor surge após a sua decisão para exercitar o seu livre-arbítrio, tornando-o pleno. O espírito cansado do sofrimento, que o abusa dos instintos e das emoções egóicas, gerados pelo egoísmo e orgulho, lhe geram, permite-se a plena conexão com as leis divinas e sua consciência. Então é nesse momento que o espírito aprofunda-se no exercício desses hábitos imortais, devido ao reconhecimento do mal que o egoísmo, então o orgulho, promovem na sua vida, na nossa vida. Contudo, então, para que haja realmente a evolução, não basta apenas se cansar do egoísmo, do orgulho. É fundamental, então, que esse processo de autoconhecer-se, de aprofundar-se em si. E é essa energia que brota lá de dentro do espírito e que tem o seu ápice, muitas das vezes, na dor. Na dor que machuca, na dor que fere. Reconhecendo que não é a partir dos outros que essa dor lhe chegou, mas sim através das nossas próprias, vezes, atitudes, das decisões íntimas, que muitas das vezes, equivocadamente, nós tomamos mediante processos, até de ignorância, por desconhecer o que aquilo tudo gerará em nós, quais as consequências em relação àquelas atitudes e aqueles atos. Então essa é a ideia trazida. Mas precisamos também entender que é necessário então cultivar, como diz o texto aqui, humildade e mansidão. A energia da humildade e mansidão para se sentir aprendiz da vida, plenamente filho de Deus em direção da plenitude. A partir daí, há então a emanação de uma fonte que o vai propelir para todo sempre ao progresso e o alto amor. E esse processo que se continua, né, do exercício do alto amor, vem quando a gente aprende a olhar para si e ver-se como esse ser em construção, esse ser ainda imperfeito, e assumindo com humildade, com mansidão, como diz o texto, que somos ainda seres em caminho, em processo, e que nossas dificuldades precisam então ser modificadas e trabalhadas. E para alcançarmos esse progresso, essa ferramenta do auto-amor, ela nos alavanca
e faz com que a gente dê um passo à frente, modifique algo, muitas vezes até instantaneamente, fazendo com que vejamos a vida de outro ângulo, de outra forma que nós não estávamos vendo, porque o egoísmo estava tapando os nossos olhos. As tristezas, as dores estavam tapando nossos olhos. Porque, na verdade, o aprendiz não é aquele que tem o pé lavado, como mostra na imagem, mas aquele que, apesar de não precisar demonstrar nada a ninguém, ele humildemente, o suficiente para pegar a bacia, suavemente pegar o pé do outro, o pano e lavar. Esse é o verdadeiro aprendiz. É o verdadeiro aprendiz que o Cristo nos deu como uma atitude exemplificada no Evangelho, que Ele mesmo o fez, lavando o pé do seu discípulo. Então vejam como é muito importante trabalharmos isto em nós. Para que alguém saiba realmente se está buscando amar, cumprir e praticar as leis divinas, deve ir no seu íntimo e perguntar-se se está ampliando e fortalecendo o sentimento de alto amor. Então precisamos fazer essa autoanálise, ela é imprescindível na nossa existência. Imprescindível. Tirarmos um tempo para avaliar, tirarmos um minuto, uma hora, ou seja, quanto tempo disponível, como fazia Santo Agostinho, né? Nos finais de tarde, autoavaliava o seu dia, como foi? Aí precisamos fazer uma autoavaliação, como está lá, para ver se estamos fortalecendo esse sentimento de alto amor em nós. Também do projeto, então, espiritualizar, esse outro trecho do texto, aquele que resolveu por exercitar o alto amor irá acolher-se incondicionalmente. Acolhe-se no âmbito instintivo, nas questões egóicas ainda presentes em sua natureza humana, vendo-se como espírito imortal, aprendiz da vida, em um processo de crescimento interior capaz de desenvolver a partir do alto amor as virtudes que o direcionam à plenitude. E é como olhar-se no espelho. Quem de nós hoje aqui, antes de sair de casa, não se olhou no espelho? A grande maioria, né? E esse olhar para o espelho foi um olhar assim, bom? Eu me gosto? A minha imagem no espelho, como está refletindo? Está refletindo bem? Ou simplesmente, eu vou lá, eu tenho que ir no espelho porque eu tenho que me pentear e tal, eu tenho que maquiar a mulher, né? Por um ato instintivo, mas quem de nós de manhã cedo não possa ir no espelho, olhar para ele e dizer: essa pessoa que está refletindo no espelho é muito valiosa, é muito importante e eu a amo. É isso, é se sentir bem. Pois às vezes a nossa aparência física ela é muito relativa e o nosso corpo se desgasta com o tempo, isso é natural. Mas nós temos que sentir bem da forma que estamos. Se temos imperfeições que não podem ser modificadas, que aprendamos a acolhê-las, que aprendamos a aceitá-las. E se temos imperfeições em nós que podem ser modificadas, que trabalhemos então em prol dessa modificação. Que trabalhemos em prol de podermos nos olhar no espelho e sentir-se esse alto amor, sentir-se amado por si mesmo. Lembrando que isso não é egoísmo de forma alguma. É poder ter essa energia
renovadora, salutar dentro de nós, que faz nós vermos tudo com uma beleza muito melhor. Se erramos dado momento da vida, paciência, é o processo. Mas que sigamos modificando, cultivando e cultivando-se a si mesmo, modificando-se a si mesmo. Um trechozinho então da redação do Momento Espírita. Somos todos importantes, criaturas únicas no universo, que buscam a felicidade através do aprender a amar a si, ao outro e a Deus. E para encerrar, trago aqui uma pequena historiazinha que me lembro de Divaldo Pereira Franco. Conta-se que no dia de manhã, Divaldo estava bem animado. E ele pensou assim: vou sair hoje e quero me dar um presente. E esse presente que ele queria dar-se a si mesmo eram flores. E ele sai uma floricultura próximo ali da casa dele para comprar as flores. Chega lá e pede ao dono da floricultura que prepare um buquê de rosas, as mais belas que tinham ali na floricultura. E aí o dono da floricultura, conhecendo o Chico, curioso, mas Chico, deve ser uma namorada. Com certeza, deve ser uma namorada. Aí Chico, brincando, disse: sim, a namorada. E aí o dono da floricultura não achou que era brincadeira realmente do Chico. E aí foi lá, fez o buquê, e aí comentou de novo: mas se não é uma namorada, deve ser um romance. E aí Divaldo comenta em relação à situação: sim, é um romance mesmo, é um romance. E a pessoa mais curiosa: mas para quem é isso, Divaldo? E Divaldo fala para ele: para a pessoa mais especial que eu já vi na vida, eu mesmo. Então ele pega aquelas flores e sai com um presente que ele se deu, umas flores simples, para si mesmo. Porque ele entendia então que ele precisava, um momento ou outro, se presentear, por que não? Era uma forma dele se sentir bem também. Era uma forma dele cultivar o auto-amor. E assim ele fazia. Então, agradeço a vocês pela atenção e deixo aqui a mensagem de Divaldo. Aprenda a se amar sem egoísmo. Exercite o auto-amor e a autoestima. Que possamos sair daqui hoje plantando essa sementinha como um exercício para o amanhã. Essa sementinha que singelamente irá frutificando, crescendo, evoluindo em nós e nos fará muito bem. E além de fazer muito bem a nós mesmos, será um plantio para o próximo e com certeza uma colheita grandiosa para Deus. Obrigado a todos. Obrigada, Ivanei. Que da próxima vez que a gente olhe no espelho, a gente olhe com atenção e com amor. Agora nós vamos para o segundo momento, que é o passo coletivo. Nós vamos apagar um pouquinho as luzes. E eu vou pedir que os trabalhadores se coloquem em posição para que a gente faça o passe. E vocês que estão aqui conosco, sentem confortavelmente nas cadeiras. Fechem os olhos e aproveitem a boa energia. Senhor, faz-me perceber que o trabalho do bem aguarda-me em toda parte. Não me consista perder tempo através de indagações inúteis.
Lembra-me, por misericórdia, que eu estou no caminho da evolução, com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induza-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que eu não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de sua bondade, fortalece-me para que a execução de pequeninas tarefas do meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos meus irmãos, aos quais devo consciência e cooperação. Auxilia-me, Senhor, a reconhecer o cansaço e a dificuldade, que elas não podem converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me, por piedade, o quanto posso fazer suas boas obras, usando a paciência e a coragem, acima de quaisquer provocações que atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinastes. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta-me a fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo os outros. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos, que essa boa energia emanada agora acompanhe vocês até vossos lares. Até quinta-feira que vem.